Bora lá então, hein? Aqui, ó, tweet do Estadão, hein? Que abre pra essa matéria que tá na tela aí, ó. Marco Duval diz que sofreu coação de Bolsonaro para se aliar a ele em um golpe de Estado e renunciar a mandato como senador. Por que renunciar ao mandato de senador? Hum? Tá. Ah, em lives nas redes sociais, o senador do Podemos, de Espírito Santo, não especificou quando o ex-presidente o teria abordado sobre o tema, mas disse ter denunciado o caso. No fim da manhã dessa quinta-feira, o senador recuou. Disse que Bolsonaro não coagiu e que a decisão sobre a renúncia ainda não estaria tomada. O senador Marco Duval afirmou na madrugada desta quinta-feira, dia 2, que sofreu coação do ex-presidente Jair Bolsonaro para se aliar a ele em um golpe de Estado. Duval disse ter negado a proposta feita por Bolsonaro e denunciado o caso horas depois da revelação. O senador comunicou que apresentaria sua renúncia no Senado Federal. A revelação sobre o suposto caso de coação foi feita durante uma live nas redes sociais. Duval não especificou quando ocorreu a suposta coação e nem a quem ele denunciou a tentativa de golpe. Aqui é um tweet, né? Tá, grave. Eu ficava puto quando me chamavam de bolsonarista. Ah, o senador é bolsonarista e tal. Vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro que me coagiu para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem uma ideia, e é lógico que eu denunciei, disse o senador. Olha, ou a Veja tem um material muito mais rico e com muita mais coisas para ser colocada e para ser apresentada, por exemplo, na revista, ou, sinceramente, é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa, é pouquinha coisa, tá? Porque, né, uma coisa ele tá dizendo aqui, ó, o que eu digo de daqui a pouco a Veja ter mais material? Eu acho que a Veja, por exemplo, tem uma entrevista, deve ter alguma entrevista com ele, alguma coisa. Daqui a pouco pode ser que a Veja tenha mais material, mais prints, mais conversas, áudio. Ou é só isso. E aí ele falou isso aí numa live, sabe? Não quer dizer que é pouca coisa essa questão. É uma coisa bem séria. Eu digo assim, ó. Ou a Veja tem muito mais material para corroborar essa informação, ou realmente o Marco Duval... Não digo que cometeu algum equívoco, mas daqui a pouco o Marco Duval tá tentando meio que se proteger em algo que possa estar acontecendo com ele ou que vai acontecer ainda. Ai, minha dor nas costas. Horas após a live, em que falou sobre a tentativa do ex-presidente de envolvê-lo na suposta trama golpista, Duval publicou um comunicado em sua conta no Instagram, afirmando que apresentaria sua renúncia ao cargo de senador. Aqui ele diz aqui, ó, após 4 anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através desta comunicar a todos os capixabas a minha saída definitiva da política. Perdi a convivência com a minha filha, com a minha família, em especial com a minha filha. Não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma. Nos próximos dias darei entrada no pedido de afastamento do Senado e voltarei para a minha carreira nos Estados Unidos. Vai fugir? Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim. As ofensas que tenho vivenciado estão sendo muito pesadas para a minha família. Que Deus conforte os corações de todos os meus eleitores. Desculpem, mas meu tempo, a minha saúde, até a minha paciência já não estão mais em mim. Por mais que doa, o adeus é a melhor solução para acalmar o meu coração. Rapaz, a decisão, de acordo com o comunicado, foi tomada em razão de ataques e ofensas sofridas durante o mandato. O pedido de afastamento deve ser apresentado nos próximos dias, segundo o próprio senador, que disse
pretender retornar sua carreira nos Estados Unidos. Aí tem aqui, né, que ele acabou tendo o recuo, né? No fim dessa manhã, após enorme repercussão do caso, o senador negou em entrevista coletiva que já tenha tomado uma decisão definitiva sobre a renúncia ao mandato. Ele também ressaltou que não foi coagido por Bolsonaro a participar da trama, mas afirmou que o então presidente se manteve calado enquanto Daniel Silveira apresentava o plano. É o que eu digo, é o que eu falei há pouco. Ou a Veja tem muito mais material sobre isso e vai corroborar com a primeira informação de que o Marco Duval foi coagido, ou o Marco Duval, não digo que tá mentindo, mas há contradições nessa informação, por exemplo, que ou uma hora ele fala que teve coação do Bolsonaro, depois fala que não teve, sabe? Está tendo contradição, isso é claro. Mas ou a Veja corrobora a primeira informação dele, dizendo que sim, foi coagido, tem provas, tem print, áudio, conversas, ou a Veja corrobora a segunda fala dele de que ele não foi coagido. Como a Veja vai confirmar, não publicando mais nada, não tendo mais material, aqui já ela tenha nos informado na notícia passada, né? Em um dos episódios mais emblemáticos da trajetória política de Doval, no ano passado, ele admitiu ao Estadão recebeu 50 milhões em emendas do orçamento secreto para votar em Rodrigo Pacheco, em 2001, quando o agora presidente reeleito do Senado, que tinha então o apoio de Bolsonaro, foi escolhido para comandar a casa pela primeira vez. Ouça a entrevista. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver? Aí o senhor fez o relato que o próprio presidente Pacheco colocou isso no início, né? Quanto ia ficar com quem, as bancadas, né? Isso, foi. Tornou... Ele chamou todos e falou, olha, o critério que eu vou adotar é esse. Sim. E eu achei justo. Isso foi quando, senador? Antes dele assumir? Ou depois? Quando ele assumiu, ele já tinha sido eleito. Tinha sido eleito e aí chamou os líderes, é isso? Foi, aí ele chamou os que ele era mais próximo, que apoiaram a campanha dele, os líderes. Só lembrando, tá? O Rodrigo Pacheco, ele foi eleito, se não me engano, o presidente do Senado, e ele teve apoio do atual governo agora, do governo Lula. O Pacheco, ele não é petista, ele não é alinhado com as pautas da esquerda, coisa e tal, assim, pró-governo, tanto assim, tá? O Pacheco tá jogando meio que no caminho dele, tá? No que ele acha que é o certo. Então, não adianta, por exemplo, a esquerda ou os petistas pegarem e elencarem ele como salvador, como o herói. Não é. A mesma coisa ao Alexandre de Moraes. Não adianta colocar ele como o herói, né? Dizer que nem todo herói usa capa, mas usa toga. O Xandão não é esse cara também, tá? Ele tá fazendo algumas coisas que os dois principalmente podem fazer ou estão fazendo. Coisas, né? Atitudes que podemos estar achando que são até boas, mas tem que tomar cuidado com quem as pessoas estão escolhendo como seus heróis. Podem ser que deem com os murros na água, né? E aí ele tornou, olha, o meu critério vai ser esse, todo mundo concordou. Então ficou uma coisa transparente, assim, não ficou quem será que ganhou mais e tal, entendeu? Em valores, não, inclusive, falando em valores? Não em valores, porque ele não sabia o que viria, né, que o executivo iria encaminhar, mas que era, né, em proporcionalidade. Entendi. Critérios que vai ser esse. E eu achei assim, assim, de todo coração, o Rodrigo, pra mim, é um cara fora da curva. Ser presidente do Senado e presidente da República, pra mim. É um cara corretíssimo, assim, muito equilibrado. Trouxe, vamos dizer assim, desinspecionou as cordas entre os poderes. Então, eu até perguntei para ele se ele pensa em se eleger
ele falou que ele está pensando, eu falei, olha, então você vai ter um cabo eleitoral que eu vou brigar para que você continue, entendeu? Então muita gente que era contrária a ele, hoje o Podemos era contrário. Sim. Hoje a maioria fala, pô, você me surpreendeu. E eu dizia pro Podemos, viu? Mas lá qual que foi a proporção que ele prometeu para o Podemos? Ou para o senhor, ou era individual? Não, eu não sei qual é a conversa que ele teve com de valores com os outros. Ah, tá. Para mim, quem me ligou dizendo foi até o Davi, não foi nem o Rodrigo. Entendi. E aí, com o Davi que eu perguntei, mas, pô, eu achei até muito, né, para eu encaminhar para o Estado. Mas como questão de saúde, eu falei, não vou negar. Mas eu agora, falei, 2021... eu perguntei, mas teve algum critério? Ele falou, foi aquele critério que o Rodrigo falou para vocês. Lá no início. Ah, tá, entendi. Aí ele falou, só que o Rodrigo te colocou no critério como se você fosse um líder, pela gratidão de você ter ajudado a campanha dele, a presidente do Senado. Entendi. Eu falei, poxa, obrigado. Não vou negar, eu vou indicar. Quanto foi o valor? valor? O Ministério Público Senador. Foi 50 milhões. 50 milhões esse ano, 2021, né? Quer dizer, do ano passado, 2021, né? Isso. Do ano passado para ser executado esse ano. E esse relato que o senhor está dando é em on mesmo? Pode ser em on, é público. Eu já comuniquei isso ao Ministério Público na época. Inclusive, é o valor que todo mundo dizia que é o tal do orçamento secreto, a compra de voto. Você vai ver, assim, pô, eu acho, porque eu não pedi para levantar isso, porque cada um eu faço meu trabalho. Sim. Eu acho que foi o mesmo valor que os líderes receberam. Entendi. É assim, e o critério que ele colocou para mim foi o critério de eu ter apoiado ele enquanto outros não apoiavam, mas ele não prometeu, assim, em nome da minha filha, assim, eu só tenho uma de hoje, tem 16 anos. Em nome dela eu te digo, em momento algum ele me prometeu R$1, tipo assim, me apoie que eu te dou R$1, ou me apoie que eu te dou a presidência de uma comissão. Nada, absolutamente nada. O termo usado pelo Davi, então, foi gratidão, é isso? Isso. Boa. A palavra, excelente, vou usar. Se você me permitir. Não é pra usar, eu tô perguntando qual palavra. Não, isso é. Porque eu lembro que o senhor citou gratidão. isso. Você resumiu. Isso, gratidão. Mas gratidão. Não é a mesma coisa, senador? Do lado de. Mas é só a ordem que inverteu? Não é a mesma coisa? Olha, assim, ele no critério que ele tinha colocado, era porque eu acho que eu ia receber, era assim, a minha parte seria de 10, 15, 20, alguma coisa assim. Entendeu? Então, como ele me colocou, me deu essa gratidão, né, como você falou, eu recebi, pode ser que eu esteja enganado, porque aí vocês que levantam tudo, eu acho que eu recebi o mesmo que os líderes. Entendi. Então tá, é isso, né? Marco Duval diz que foi coagido pelo Bolsonaro e depois diz que não foi, o presidente ficou calado. Esse é o vídeo. Valeu pra quem ficou, quem assistiu aí.